Você já se perguntou por que se sente exausto mesmo quando sua vida parece estar funcionando? Por que se adapta a tudo e a todos, mesmo quando isso te machuca por dentro? Talvez o que você chama de minha personalidade seja, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. Segundo Gabor Maté, o trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você como resposta àquilo. E para muitas pessoas, o que aconteceu foi simples. Elas precisaram deixar de ser quem eram para continuar sendo amadas. Essa adaptação silenciosa que começou lá na infância moldou suas escolhas, seus relacionamentos e até sua saúde. Hoje vamos falar sobre isso. O trauma invisível que escondeu seu verdadeiro eu atrás de uma máscara que todos elogiam, mas que te sufoca. Desde muito cedo você aprendeu que chorar demais era drama, que sentir raiva era feio, que querer atenção era egoísmo. E assim foi colocando suas emoções numa gaveta trancada por dentro. Essa gaveta não desapareceu. Ela virou ansiedade, tensão muscular, doenças autoimunes. Gabor Maté mostra como a supressão emocional não só adoece a mente, mas também o corpo. Ele chama isso de o preço da adaptação. O corpo grita o que a alma silenciou. Pessoas que cresceram em ambientes onde o amor era condicionado. Se você for boazinha, eu te amo. Se não for, eu me afasto. Acabam desenvolvendo uma personalidade moldada pelo medo de rejeição. A criança não entende que a rejeição fala mais sobre os pais do que sobre ela. Ela acredita, eu sou o problema. E a partir daí, começa ela a atuar o papel de quem ela acha que precisa ser. Essa atuação constante vira o que a gente chama de personalidade. Gente doce demais que nunca reclama. Gente forte demais, que nunca chora. Gente eficiente demais, que nunca erra. Mas por trás dessas qualidades admiradas, muitas vezes existe uma dor abafada. O problema não é ser gentil, forte ou responsável. O problema é quando isso não é escolha, é necessidade. Quando você precisa agradar para não ser rejeitado, precisa ser útil para se sentir amado. É aí que o trauma se esconde. Ele se disfarça de virtude. Gabor Maté fala sobre isso no contexto de saúde. Como essa repressão emocional, principalmente em mulheres e cuidadores, pode se manifestar anos depois como doenças crônicas. O corpo sacrifica a autenticidade pela aceitação. E a pergunta mais difícil de todas é: quem você seria se não estivesse tentando agradar? Quem você seria se não estivesse se vigiando o tempo todo para ser aceito? Quando a gente olha com honestidade, percebe que muitas das nossas escolhas não foram realmente escolhas. Foram respostas automáticas. Adaptar-se foi necessário. Talvez tenha sido a única forma de sobreviver emocionalmente naquele ambiente. Mas hoje, como adulto, continuar vivendo a partir dessa adaptação é como manter um alarme ligado o tempo todo, mesmo quando o perigo já passou. Gabor Maté nos lembra que o trauma nos tira do presente. Ele nos aprisiona em respostas antigas a ameaças que já não existem. A cura começa quando percebemos que não precisamos mais nos proteger da mesma forma. Talvez você cresceu ouvindo frases como: engole o choro, não faz escândalo, não me envergonha. Frases simples ditas quase sempre com indiferença, mas que cravaram um código dentro de você. Sentir é errado. Expressar-se é perigoso. Você aprendeu que ser você trazia riscos, e então começou a se moldar. Gabor Maté chama isso de a perda da autenticidade, o primeiro preço que pagamos pela necessidade de vínculo. Quando uma criança precisa escolher entre ser ela mesma ou ser amada, ela escolhe o amor, sempre, mesmo que isso custe a própria alma. E essa escolha inconsciente molda toda a trajetória de vida. Você vai crescendo, amadurecendo, conquistando, mas carregando dentro de si um contrato silencioso. Preciso ser o que esperam de mim, senão vou ser deixado. E esse contrato se mantém vivo até hoje. É ele que te faz pedir desculpa por tudo, mesmo quando não errou. É ele que te faz dizer sim quando queria gritar não. É ele que te faz sorrir quando está desmoronando por dentro. A boa notícia: você pode rasgar esse contrato. Você pode reaprender a ser você mesmo. Mas isso exige coragem, exige olhar para os pedaços que escondeu, os que foram rejeitados, reprimidos, desacreditados. Gabor Maté
reforça que não há cura sem autenticidade e que a cura não começa quando você melhora o desempenho ou ganha mais controle. Ela começa quando você se permite sentir, sem julgamento. Quando você entende que aquela raiva, aquela tristeza, aquela exaustão não são defeitos. São memórias emocionais do corpo tentando te contar uma verdade antiga. Você precisou esconder quem era para ser aceito. E esconder essa verdade por muito tempo cobra um preço. Ansiedade, burnout, depressão, relacionamentos que esgotam, vícios emocionais. O corpo começa a contar a história que você não teve coragem de contar em voz alta. Gabor Maté mostra que por trás de muitos diagnósticos há um coração partido, uma alma exausta de tanto se moldar. Ele afirma: não é a adversidade em si que causa o trauma, mas a desconexão com o eu verdadeiro. A maior ferida não foi o que te fizeram, foi ter aprendido que precisava esconder seu verdadeiro eu para continuar pertencendo. O trauma real é a desconexão com sua essência. A cura, então, é o caminho de volta, passo a passo reconectando o que foi partido. E como começar essa reconexão? Com pequenos gestos de verdade. Dizer não quando for não. Dizer sim só quando for sim. Permitir-se errar sem se punir. Permitir-se sentir sem se julgar. Criar espaços onde você pode existir sem performance. Talvez você nunca tenha tido esse espaço na infância, mas hoje pode criá-lo dentro de si. Um espaço onde você não precisa se provar o tempo todo. Onde você pode existir sem medo. Onde o amor não é uma recompensa por obediência, mas um reflexo da sua presença. Gabor Maté nos mostra que o verdadeiro antídoto do trauma não é controle, nem perfeição. É conexão. Com seu corpo, com suas emoções, com sua história. E essa reconexão começa quando você escolhe parar de se esconder. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, compartilhe nos comentários qual desses padrões você mais reconhece em si. Sua experiência pode ser o espelho que alguém precisa para se enxergar. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais reflexões como essa. Até o próximo vídeo.